Essa é a parte 3. Se não viu as outras, vai ver aí, tá na descrição. Depois de ver sua irmã sendo apagada da face da terra, ele sai correndo do salão pra cima do Taimukang e aparentemente vai divá-la também. O Tai fala que parece estar cheio de ervas daninhas inúteis ali. A Eun pergunta no que o Prota tá viajando e fala pra ele ficar atrás dela, e sai batendo nos caras com roupas de lobo, enquanto a Eun tá espancando os caras. A Ryung tá lá desesperada com a aparição do Tai. Em seus pensamentos, fala da morte da pirralha, falando que isso não fazia parte só do plano dela. Ela se pergunta quem é o Tai, por que está os atacando, se eles são mesmo seus alvos e se ele sabe quem eles são. Ela pensa que talvez o Jin Woo-won pudesse ter ordenado o ataque, mas percebe que não é. Ela tenta se acalmar para descobrir quem era aquele mestre marcial e por que estava os atacando. Aí Ryung fala que a situação não parece boa e fala para eles irem para outro lugar. Fala para abandonar todos e só pegar o Gan e a Shin para irem juntos. Enquanto a Eun tá matando uns caras, o Prota dá uma encarada na Ryung e ela sai. O general fica na porta. Aparece o Van Lee que tá todo fodido. KKKKK. Bem feito pra esse merda. Tai tá indo em direção a Ryung e sua guarda. Em seus pensamentos, a Ryung fala que se o Jin Woo-won tivesse sido usado bem teria um valor enorme para o plano deles. Ela fala que vai ter que jogar essa oportunidade fora e voltar para o continente para fazer um novo plano. Diz também que sua principal prioridade é fazer com que ninguém descubra sobre a derrota do Gan. Ela ativa uma espécie de técnica ilusória. Corta para o Prota, que, em seus pensamentos, ele fica surpreso em como a Ryung consegue espalhar tanta energia espiritual sem nenhuma ferramenta, já que ela é neta do buscador de conhecimento. Corta para o Tai, que percebe que está em uma ilusão e acha interessante. Enquanto isso, a Ryung pega o Van Lee e a guarda pega o Dan. A Ryung fala que aquele monstro vai se libertar da ilusão muito em breve, por isso eles têm que sair dali rápido. O Prota, em seus pensamentos, fala que os caras sabiam que iam ser abandonados, mas mesmo assim fizeram o melhor para ganhar em tempo. Ele fala que de que adianta morrer pelo seu soberano quando eles nunca reconhecerão sua ação, talvez porque buscam honra e glória, mas isso não serve de nada já que vão estar mortos. Do ponto de vista do Prota, eles morreram como cachorros. A Eun fez a limpa, ela olha para onde o Tai está e mostra o Tai puto, falando que chega de truques. Ele percebe que eles já fugiram e fala que nada é mal, diz para voltarem quando estiverem mais fortes e diz que quer aproveitar as lutas. Fala que de qualquer forma o alvo principal é. E olha para a Eun, dizendo que eles finalmente se encontraram de novo. A Eun fala para o Jin sair dali. Tai, cheio de ódio, diz que já que ela é a única esperança daquela mulher, ele vai precisar matá-la completamente e se pergunta se aquilo vai ser suficiente para abalar o coração daquela bruxa. Diz que tem que testemunhar a sua angústia com seus olhos e fala para ela culpar aquela mulher por colocá-la nesse destino. O Tai lança um ataque onde eles estavam. O Jin abre os olhos e estranha uma coisa. Ele percebe cabelos brancos e se pergunta se é a bruxa da noite branca. Dentro da noite silenciosa, existe o governante que tem autoridade absoluta e existem 4 lordes demônios que apoiam este governante. Eles são conhecidos como o Redemoinho das Trevas, Deus Negro da Lança, Berserker da Destruição e a Bruxa da Noite Branca. O terror e a destruição que eles causaram foram tão fortes que até é proibido mencionar seus nomes. A força deles era a mesma ou até mais forte que a dos 9 céus da Aliança Celestial. Em seus pensamentos, o Prota fala que sabia que ela não era tão normal e diz que não esperava que a Asiol fosse descendente da Bruxa da Noite Branca. O Tai fala que está surpreso por ela não fugir dessa vez e fala que ela já sabe que não consegue vencer contra ele. Em seus pensamentos, a Eun Asiol fala que não vai ser capaz de segurá-lo por muito tempo e diz que o Jin precisará usar esse tempo para escapar. Ela não vê o Prota e acha que ele já saiu. Ela fala que está feliz, e o Tai ataca ela e esbagaça Eun Asiol. Que raiva, velho. O Tai fala que ela está mesmo desistindo de sua vida por uma criança que a abandonou sem pensar 2 vezes. Ele fala que é muita tolice e que agora é o fim. A Eun começa a lembrar do Prota e fala que ele foi a única pessoa que mostrou afeição por ela. Ela agradece e dá adeus, mas o Tai do nada é cortado no braço e solta a Eun. Ele não entende nada e a Eun também não entende nada. Aí o Prota aparece, pedindo desculpas, e fala que demorou mais do que ele esperava. O Tai se pergunta o que foi isso que aconteceu e pergunta quem é ele. O Prota responde que é o líder da 5ª geração da seita celestial do norte, Jin Woo-won. A Eun, confusa, percebe que é o Prota ali e pergunta se ele a deixou para encontrar uma espada. Ele fala para ela apenas ficar atrás dele. A Eun fica surpresa. O Prota entra em posição de luta. O Tai fala que o Prota está usando uns poderes estranhos. Em seus pensamentos, fala que seu corpo, que era para ser indestrutível, não está se curando. O Prota, em seus pensamentos, se pergunta por quanto tempo pode usar o poder e fala que, em sua primeira luta real, irá enfrentar aquele demônio. Ele fala que é a pior situação em que ele poderia estar. O Tai fala que o ki dele é bastante inquietante e fala que com certeza vai se livrar dele e parte para cima do Prota armando um soco. O Prota desvia. O Tai fica surpreso por ele ter desviado.
O Prota quase no chão e o Tai ataca ele novamente, mas o Prota desvia. O Tai segue tentando bater e o Prota segue desviando. O Prota desvia por muito pouco. O Tai está puto da vida e sai xingando o Prota de maldito bastardo. Corta para o vice-capitão dos guardas, ele se pergunta o que está acontecendo. Ele acha o capitão, que estava escondido em uma moita. O vice pergunta o que está acontecendo. O capitão pergunta sobre o que e ele está confuso. Ele fala que uns lobos apareceram e começaram a lutar com eles e eles quase morreram. Ele diz para não voltar para aquele lugar porque está infestado de lobos e manda ele vazar dali. O vice pega ele pelo braço e fala que seus companheiros foram massacrados por aqueles bastardos e pergunta se eles ao menos não tinham que vingar suas mortes. O capitão fala que não é hora para falar disso e que eles precisam ir embora. O vice fala que eles eram guerreiros leais, que até mesmo deram a vida por alguém como ele, e fala que ele ao menos deveria fazer a parte dele como líder e honrar esse respeito que eles tinham por ele. O capitão fala para ele parar com essa merda sem sentido e que isso não tem a ver com ele. Ele fala que eles podem vingar suas mortes depois e que primeiro tem que sobreviver. Que exemplo de líder. O vice dá uma bicuda nele e fala que ele é um lixo de ser humano. Ele fala umas merdas lá, mas o vice vai embora. Corta para Eun se perguntando se aquele era mesmo Jin Movon que ela conhece e se lembra de uns momentos deles juntos. Ela se pergunta se ele estava escondendo suas habilidades esse tempo todo. Ela fala que mesmo agora não consegue sentir o ki dele e pergunta que tipos de artes marciais ele aprendeu. O Tai pula para atacar o Prota novamente e fala que apagará completamente a existência do Prota e mete um golpe muito forte. Em seus pensamentos, o Prota fala que mesmo ele sentindo a área inteira, ele não pode desviar de tudo e se pergunta o que ele deveria fazer. Aparece o vice-capitão já no campo de batalha, se perguntando o que está acontecendo. Ele fala que todas as construções foram destruídas e aquele lugar não é diferente de um campo de batalha. Ele acredita que aquele era o lugar da reunião. Ele vê o ladrão de mulher entre os entulhos e fala que ele não pode morrer ainda e pergunta o que ele vai fazer com a raiva dentro dele. O Prota se lembra da Eun e olha para ver se ela está bem. Ele fala que precisa tirá-la, mas ele nota que as palavras na parede onde a Eun estava começam a se mexer e começa a ler as palavras. Com a lâmina sombria os céus e inferno foram dizimados. O Jin se questiona se a sombra massacra tanto deuses quanto demônios. Então ele arma um golpe. A lâmina sombria do fim, ondas da desolação. O vice fecha os olhos do ladrão de mulher, pega a espada e olha para o campo de batalha. Aí ele se toca que aquele era o Jin Movon e que ele está se movendo como uma sombra. O Prota lá bravíssimo, dando tudo de si e conseguindo parar os ataques. O vice fica perplexo com aquilo e o Tai fica perdido sem entender nada. O Prota está fazendo umas coisas muito loucas, mostrando o Tai lançando ataques, sem parar o Prota defendendo. Aí o Prota parte para cima do Tai, arma um ataque. Em seus pensamentos, o Tai pensa que vai morrer, ele se vê cortado e fala que ele não é uma criança normal. Ele fala que o Prota pode ser um tigre sem presas, mas ainda é um tigre. O Tai lança um ataque e acerta o Prota, que cuspe sangue e sai voando. O Tai fala que o Prota estava irritando ele e pergunta onde ele aprendeu essa estranha, mas antes dele completar a frase, ele é cortado e fica confuso. Em seus pensamentos, se pergunta quando o Jin fez isso nele. O Jin sai dos entulhos todo ferrado. Em seus pensamentos, fala que nem consegue respirar direito, fala que está no seu limite e se pergunta o que vai fazer agora. Em seus pensamentos, o Tai fala que por causa das chamas imortais do caos, seu corpo é a coisa mais próxima da imortalidade, mas a ferida não está cicatrizando. O Tai para na frente do Jin e fala que ele é diferente das crianças de antes e fala que só irrita ele o fato dele ter escondido suas habilidades até agora. Pergunta que tipo de artes marciais ele aprendeu e chama ele de bastardo. O Tai fala que os tipos de luta que ele mais aprecia são aquelas em que o oponente pode colocar sua vida em risco. Fala que irrita que ele esteja gastando o tempo dele assim e fala que isso faz querer matá-lo. Aí a Eun lança um ataque no Tai, mas não surte efeito nenhum. Então o Tai lança um ataque e acerta a Eun, e o Prota fica triste falando o nome da Eun e dá um grito desesperado. O Tai se prepara para pisar no Prota quando alguém lança um ataque, mostra o Prota gritando de dor e que Sa-ryung conseguiu salvar a Eun. Aparece o Tai caído nos escombros, falando que ela finalmente veio. Então aparece a bruxa da noite branca. A bruxa chama a Eun e a Eun responde a ela. A bruxa fala para o Tai que ele nunca deveria ter sido trazido àquele mundo. Ele fala que eles da noite silenciosa que o criaram. O Sa-ryung pede perdão pela demora para a Eun. Em seus pensamentos, fala que a vontade do espírito prateado requer que a Eun tenha um senso de pensamento límpido. Em outras palavras, ela deve transcender os 5 desejos mundanos e as 7 emoções humanas. Fala que não importa, devido ao Prota, parece que a Eun está começando a desenvolver emoções e fazendo tudo desmoronar. Ele diz que não há necessidade dela estar assim. Ele fala que as pessoas mais perigosas do mundo Murin são como o Prota, que escondem suas habilidades, e fala que ele também é o inimigo mortal da noite silenciosa. Ele é o futuro líder da seita celestial do norte. Fala que todos acreditam que a seita celestial do norte foi completamente destruída, mas isso não é verdade.
Fala que o Prota parece uma besta feroz que estava escondendo suas garras, e fala que tem que matar ele ali. Se prepara para atacar e fala que ele é mais do que uma ameaça. Quando ele ia mandar o Prota para Jesus, Aion pede para não matar ele. Ela, quase não conseguindo falar, diz que ele não fez nada de errado e que é culpa dela. Fala que ela que se escondeu ali sem permissão e ele mostrou misericórdia sem esperar nada em troca. Ela diz que é a primeira vez na vida que recebe tanta gentileza e afeição de alguém. O Sahyung fala que ele é uma besta assustadora que estava escondendo suas garras, fala que ele representa uma grande ameaça para o futuro deles. Aion agarra a camisa do Sahyung e fala que foi ele que salvou sua vida. Ele deixa quieto e fala para ela tomar a pílula divina da grande recuperação, uma renomada pílula milagrosa por curar ferimentos. Aion olha para a pílula e olha para o Prota, que está todo ferrado, quase indo de berço. Aí mostra a luta do Tai, mostra ele sendo impulsionado para trás. O Tai fala que depois de ser atingido pelo que estranho do Prota, as feridas não estão se curando. A bruxa fala que a única razão pela qual ele teve sucesso da última vez foi porque ele a pegou de surpresa na emboscada covarde dele. Diz que em circunstâncias normais o que miserável dele que utiliza as chamas imortais do caos não faria nada nela, e fala que não perderá duas vezes e lança um ataque no Tai. O Tai fala que foi criado com o único propósito de caçar pessoas como ela. Ele fala que é o grande demônio do caos, Taimurkang. Ele vai receber o ataque de frente, ele começa a rir igual um louco e dá um clarão. O Prota abre os olhos e está lá jogado. A bruxa aparece na frente dele e olha de cima para ele. O Prota se assusta, olha para um lado e para o outro, vê tudo destruído e fala que o cara fugiu. A bruxa diz que ele deve ser o último herdeiro da seita celestial do norte. Em seus pensamentos fala que todo mundo percebeu que ele era um filhote de tigre sem quaisquer garras, mas parece que nem tudo era verdade. Não só suas presas estão intactas, como já é um tigre adulto, um grande tigre com garras mortais. Fala que um broto com potencial para revitalizar o futuro e é melhor que seja arrancado cedo e se prepara para mandar o Prota pro grandioso Vasco. Aion pede desesperadamente para ela parar, vai andando e fica na frente do Prota. A bruxa pergunta se ela ousa impedir, fala para ela se afastar e fala que ele é descendente da seita celestial do norte, que são seus inimigos mortais. Aion fala que ele é seu salvador, com lágrimas nos olhos. Aion pede que, por favor, apenas dessa única vez, fala que sempre obedeceu e escutou todas as vezes as ordens dela sem questionar. Ela fala que esse será seu primeiro e último pedido. Em seus pensamentos, a bruxa fala que a Asiol no passado não faria esse tipo de pedido. Ela fala que, como esperado, o Prota está mudando a Asiol e parece que ela realmente precisa. Aion coloca sua cabeça no chão e começa a bater a cabeça, implorando a mestra. O Jin tenta parar ela, mas não tem força. Depois de lembrar um pouco do passado, aparentemente, a bruxa aceita. Ela fala que Aion vai aprender a técnica suprema chamada Luz Prateada do Cristal de Gelo, e pergunta se ela entendeu. Em seus pensamentos, o Sahyung fala que então chegou o dia que a mestra estava hesitante em ensinar aquela técnica, devido ao fato de ser extremamente perigosa, e finalmente decidiu acelerar o processo da vontade do espírito prateado. Aion responde que sim, ela vai para perto do Prota e pede para ele comer a pílula. O Jin pede desculpas por mostrar um lado tão embaraçoso da parte dele. Então, Aion dá um abraço nele e chorando fala que tem que ir agora. O Prota, chorando, fala que sim, na moral eu chorei quando estava escrevendo e quando estava editando a Aaga. Eles ficam um tempo abraçados, então ela vai embora e o Prota fica lá no mesmo lugar. Ele lembra do que a bruxa falou, ela avisou para ele não aparecer perto da Asiol uma segunda vez e para ele não tratar seu aviso de forma leviana. Em seus pensamentos, o Prota fala para marcar suas palavras, ele ficará forte e jura pelos céus. Aí mostra que perto dali estava o vice, que provavelmente viu tudo. Esses foram mais 4 capítulos e posso dizer que agora a obra vai ficar bem fora. Deixa o like e comenta para a parte 3. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar na meta de 10k. Valeu!